Harmonizado, vamos envolvendo o nosso irmão Robson, estudioso, palestrante aqui da nossa casa, que preparou a palestra que será ministrada por ele, cujo tema é Depressão, as dores da alma, do livro Depressão, Francisco do Espírito Santo Neto Hamed. Que nosso irmão Robson seja muito inspirado nos seus pensamentos e sentimentos. Caríssimos companheiros aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre. Nesse instante, o que a gente vai aproveitar, vai desfrutar da felicidade que nos é possível. Eu gosto sempre de começar desse jeito. Eu gostaria de lembrar a todos que estão presentes aqui, encarnados e desencarnados, todos nós necessitados da carência e do conhecimento, a caminho da evolução. O exército de Jesus está aqui. Saboreie esse momento. É importante que nós tenhamos dentro de nós a convicção, a certeza, a fé de que o exército de Jesus está aqui. O Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, existe há muitos anos, mais de 73 anos. O administrador só pode ser a espiritualidade maior. Passarmos por todas as dificuldades, estamos aqui com essa convicção de que a cada momento da nossa vida nós estamos a caminho da nossa evolução. Saboreie isso sem moderação. Nesse instante, tratamentos com remédios fluídicos, com passos magnéticos nós estamos recebendo. As nossas necessidades mais íntimas estão sendo assistidas, aquela que nós temos consciência de que as temos, que precisamos de muita ajuda e muito auxílio, e aquela que nós temos e que não a temos consciência de que as temos. Essa nós precisamos de mais ajuda e mais auxílio ainda. Então aproveite e saboreie muito esse momento. Somos espíritos imperfeitos. Na maior parte das vezes lá fora nós não conseguimos ter a companhia que nós vamos ter nos próximos minutos. Estamos juntos com Jesus, com o exército de Jesus. Como disse a nossa companheira, hoje nós vamos falar de depressão. Item, capítulo do livro As Dores da Alma, do nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Depressão. A doença do século. Milhões e milhões de pessoas estão depressivas. E isso nos coloca diante de um alerta da necessidade de a cada momento estudarmos sobre esse item na nossa vida. Eu faço o convite a todos, o livro chama As Dores da Alma, e que todos possam ler para tomar conhecimento, estudar para tomar com consciência dessa necessidade diante da nossa vida. Estar encarnado é ter oportunidades para que a gente possa treinar as nossas dificuldades nos cargos do ser. Eu adoro falar sobre os nossos treinamentos no cargo do ser, principalmente em filosofia, lá em Santana, exatamente porque a gente vai tomando consciência do sistema de Deus, nosso Pai, para conosco. Nós treinamos então diante da nossa vida, a todo instante, todo dia, a todo momento, para que nós possamos tomar conhecimento do que nós somos. E para que nós tenhamos isso, sem que seja interferido no nosso livre-arbítrio, nós temos treinamentos diários constantes nos cargos do ser. Cargos do ser. Ser filho, filha, pai, mãe, marido, esposa, irmão, irmã, sogro, sogra, avô, avó, enteado, enteada, patrão, empregado, vizinho, vizinha, avô, avó, sogra, sogro, uma infinidade de cargos do ser para nos treinar todos os dias. Como agimos
como pensamos, exatamente para elaborar estratégia de conhecimento sem interferir no nosso livre-arbítrio e fazendo com que a convivência diária com os seres dos cargos do ser que nos rodeia nos treine, nos traga conhecimento, nos traga aquilo que nós somos. Existe um motivo pelo qual nós estamos encarnados. Um único motivo. Eu vou falar de mim, que eu só posso falar de mim. O dia que eu sair daqui, eu tenho que estar melhor do que o dia que eu vim para cá. Esse é o único motivo reencarnatório. E os treinamentos, para que a minha melhoria aconteça, está nos cargos do ser. Preste atenção nos seus cargos do ser, em como pensa, em como age, em como elabora as suas estratégias de viver uma sociedade, um mundo mais confortável. Os cargos do ser diz de você sem o seu verniz social, porque está dentro de você. Só você sabe o que verdadeiramente você pensa sobre as atitudes que se toma, sobre o dia a dia, nesse treinamento constante da nossa vida. Por que eu estou falando disso? Se o maior motivo para a reencarnação é o dia que eu sair daqui, eu tenho que estar melhor do que o dia que eu vim para cá, isso já nos fornece uma pressão dia a dia. Que tipo de pressão? Pressão natural, em que a cada dia que passa, se o meu pensamento estiver mais tempo na bondade, é mais um dia na minha encarnação. E se o meu pensamento estiver mais tempo na maldade, é menos um dia na minha encarnação. Isso já nos fornece naturalmente uma pressão de dentro para fora constante. Principalmente se nós somos seres que estamos vivendo uma encarnação estacionária, aquela encarnação em que nós temos as atividades dos cargos do ser, mas que a gente não tem critérios de melhoramento. Não nos importamos com os resultados que são tidos na capacitação da nossa mente nos treinamentos dia a dia. Isso já nos fornece uma pressão incrível. Por quê? Porque a gente está atrasando a possibilidade da nossa evolução. Essa pressão não é alguém que nos coloca, é nós que sentimos pelo objetivo da reencarnação. Todos os dias, todos os segundos, enfim, o tempo é o nosso bem mais precioso. Se nós utilizamos o tempo de uma forma cautelosa, em que nós estamos estudando e bolando estatísticas, bolando formas de termos vidas mais confortáveis nos cargos do ser, nos nossos treinamentos, nós estamos nos capacitando. Então não há pressão de dentro para fora. Mas quando nós não estamos fazendo isso, naturalmente as leis naturais contidas dentro de nós, e eu faço um convite a todos, vá aprender sobre leis naturais no Livro dos Espíritos e se conscientizar dos objetivos dela para conosco. Quando nós não nos capacitamos, as leis naturais contidas dentro de nós nos coloca diante de uma postura, eu vou colocar a palavra cobrança por não achar nada melhor, mas uma cobrança natural da vida, do sistema que já existia antes de nós começarmos na nossa caminhada evolutiva. Eu espero estar trazendo esclarecimento que nos coloque diante de uma condição de responsabilidade, não de uma condição de uma cobrança natural da vida. Isso já então seria constantemente a nossa pressão de dentro para fora, natural entre nós, difícil de ser tolerada porque nós somos espíritos milenares. Estamos numa existência que nesse momento, por exemplo, eu não sou Robson, eu estou Robson. Então,
Quando eu vou para a espiritualidade no descanso do corpo físico, eu tenho notoriedade da minha condição de estacionamento ou de evolução. Volto a falar, isso naturalmente nos coloca diante de uma pressão. E como vive, então, espíritos imperfeitos que somos nós? Primeiro, a localização nossa mediante o universo a título de elaboração de estudo. O que somos nós no universo? Nós somos moradores de uma comunidade planetária chamada Terra. Nós somos terráqueos. Segundo o livro dos Espíritos, é um mundo de provas e expiações. Provas e expiações por quê? Porque o ajuntamento dos pensamentos dos moradores desse planeta, que somos nós, na maior parte das vezes são pensamentos imperfeitos. Essa é a nossa localização no universo. Somos espíritos, então, ainda imperfeitos. Significa que a maior parte das vezes os nossos pensamentos são pensamentos de imperfeição, pensamentos negativos, nivelados em vários níveis do mal, uns mais maldosos, outros maldosos regulares, outros pouco maldosos, mas enfim, imperfeitos na maior parte das vezes. Essa é a natureza nesse momento da nossa evolução. Eu diria então que como vivem espíritos imperfeitos? Espíritos imperfeitos, nós nesse instante, nós éramos guerreiros. Quando alguém fazia alguma coisa para nós que nós não gostávamos, matávamos corpos, extinguíamos com a vida dos nossos semelhantes. Passado um período, nós estamos numa fase um pouco melhor, um pouco mais evoluída. Mas segundo Emmanuel, muito carinhosamente, hoje nós somos competidores. Nós mutilamos mentes. E diante da competição em vários campos, seja afetivo, familiar, profissional, financeiro, enfim, em qualquer situação da nossa sociedade, nós fornecemos competição. Nós gostamos da competição. Infelizmente, pela nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, nós estamos sempre constrangidos a uma pressão de cobranças constantes no trabalho, no campo afetivo, na família, em diversos setores. O nosso nível e o nosso instante de vida é esse. Então nós temos pressão de fora para dentro. Nós somos cobrados a todo tempo. Eu tinha um aluno, um período atrás, ele era vendedor. Diversas reuniões para se atingir metas de vendas. É um exemplo. As reuniões, os diálogos das reuniões, exatamente são para serem motivadoras e propulsoras das vendas para que as metas sejam atingidas. Enfim, diversas reuniões que são pressões de fora para dentro. Atingido a meta, terminado o ano, atingido a meta, 30% a mais de vendas do ano passado, ele ganha de brinde para o próximo ano, mais 30% a mais a ser atingido no ano seguinte. É um exemplo. O advogado, por exemplo, ele tem datas para cumprir e de repente ele precisa ter um número de clientes para que seja suficiente para suprir as suas necessidades. Pressão de fora para dentro. Metas para serem cumpridas nos seus processos. Pressão de fora para dentro. O engenheiro, arquiteto, que defende técnicas em construção, estrutura, ele detém o conhecimento das técnicas, precisa da prática com a experiência e muitas vezes tem que lidar com o sistema econômico. Muitas vezes as construtoras pedem métodos para economizar o máximo possível e a estrutura ter a resistência necessária, pressão de fora para dentro.
médicos que têm capacidade de curar, capacidade de exercer a medicina, e que muitas vezes se defrontam com hospitais que faltam exatamente medicamentos para exercer essa profissão com a categoria merecida, pressão de fora para dentro. Se eu for falar do nosso método de vida em vários setores da sociedade, o tempo passa e a gente não entende tudo, não fala sobre tudo. Esse é o jeito de se viver atualmente. O que nós precisamos para eliminar essa pressão de dentro para fora, de fora para dentro, constantemente? Sendo nós pessoas, seres sensíveis, há um momento em que nós não aguentamos essa constante dentro de nós. E aí nós buscamos recursos no planeta. O que tem nessa ideia planetária? A matéria-prima é toda de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Toda a ideia que se chama natureza, ela foi toda feita para nos servir. Isso é verdade. E toda essa ideia que nós chamamos de natureza vem de Jesus, nosso Mestre. A matéria-prima é de Deus. A ideia planetária de Jesus. Quando nós não estamos aguentando essa pressão constante, que ora chamamos de várias formas, estresse, desgaste mental, desgaste físico, enfim, nós chamamos de várias maneiras. Nós procuramos, por exemplo, a praia. O mar, ele tem propriedades que nos tiram todas as nossas impurezas negativas fluídicas. Tanto que quando nós vamos tomar um banho de mar, quando nós voltamos do banho de mar, a gente está mais amolecido, relaxado. Mas infelizmente, como espírito imperfeito que nós somos, o que nós fazemos à beira da praia muitas vezes? Bebemos. Exercitamos então uma habilidade social que danifica o corpo físico. Olhamos os biquínis, as sungas, enchemos a nossa mente de pensamentos direcionados ao outro ser de maneira imperfeita, desgastante, pressões de dentro para fora e de fora para dentro. Muitos gostam da natureza, da floresta, do mar, do mato. Muitos se sentem bem no mato, mas nós vamos muitas vezes para a chácara, muitas vezes bebemos, churrascos e comemos, reuniões de famílias com brincadeiras desgastantes. Espíritos imperfeitos fazem isso o tempo inteiro. Quando não saem discussões, desarmonia, desinteligências, espíritos imperfeitos têm essa habilidade, infelizmente. E o que acontece muitas vezes é que isso exerce pressão pelo desgaste dos cargos do ser, de dentro para fora e fora para dentro. Nós precisamos reciclar muito daquilo que a gente absorve, mesmo sem querer. Nós precisamos adquirir habilidades que verdadeiramente nos reconstrua, exercícios, yoga, que mais de ginástica me ajuda aí? Meditação, que mais? Ginástica, de todos os tipos possíveis e imagináveis. Porque o que acontece quando a gente começa a atropelar as coisas, a gente começa a danificar e os danos aparecem no nosso corpo físico, gerando fobias de todos os tipos possíveis e imagináveis. E aí a gente vai procurar uma assistência técnica com a medicina e começamos a tomar remédios. Remédios que nos acalmam, remédios que nos relaxam, remédios que mudam o direcionamento do nosso pensamento, remédios que nos ajudam a dormir, remédios que nos tirem
daquela pressão, de dentro para fora, de fora para dentro. Os remédios agem no corpo físico, não no espírito. Eu não sou contra quem procura terapia médica. Quem não consegue mais sozinho, é interessante procurar a ajuda de um profissional. Eu sou adepto a que cada um de nós, se fosse possível, tivesse um psicólogo. Porque o psicólogo nos ajuda, economiza o nosso tempo, nos mostra muitas vezes que a gente não está conseguindo jogar. E a gente ganha tempo, gasta menos tempo nas observações que ele nos ajuda. Eu não sou psicólogo, nem ganho nada de psicólogo nenhum, é uma sugestão. Se fosse possível isso, que infelizmente até o presente momento não é possível, todos nós temos, porque ainda não há um interesse para isso na nossa sociedade. Nós precisamos procurar reciclar o que a gente absorve. Ser tolerante é importante, mas ser uma pessoa que convive com aquilo, com essa pressão constantemente, achando que é uma vida natural, é um erro muito grande que nós cometemos com isso. Porque somos seres extremamente sensíveis. É por isso que as doenças que giram em torno dessa depressão, ela está em grande número de pessoas espalhadas no mundo. É importantíssimo que nós, a cada instante da vida, compreendamos, então, o que nos motiva a estar aqui. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. Os treinamentos, a convivência familiar e a convivência dos cargos do ser é um treinamento para que a gente um dia possa ser melhor, com paciência, com tranquilidade, com harmonia, com equilíbrio. É a forma que Deus, nosso Pai, nosso Criador, encontrou de não se interferir no nosso livre-arbítrio e nós estarmos constantemente em observação, estudo e transformação de comportamento. Presta atenção nisso com muito carinho. Quem é que pode ficar depressivo na condição de vida que nós temos? Aquele que está vivendo de uma maneira distraída. Aquele que recebe os baques de um comportamento gerado por pessoas imperfeitas e acaba não entendendo a imperfeição do outro e se mortificando aos poucos, no ódio, na raiva, na revolta. Por isso que Jesus colocou metas importantes na nossa vida através do Evangelho e hoje, com mais base ainda, com a instrução dos Espíritos. O Evangelho é o modo de pensar, é a forma de agir de Jesus. Não serve de ensino porque nós não temos essa capacidade de comportamento nas nossas atividades e nem mentalmente falando. Então não serve de ensino para isso. Mas se nós temos objetivos de querer viver em mundos com mais qualidade de vida, em mundos mais confortáveis, nós temos que começar a ter objetivos de vida dentro do nosso dia a dia. Nós não viemos aqui só para sentir os cargos do ser. Nós viemos aqui para aprender e maturar com os cargos do ser. Presta atenção em você. Na próxima calúnia, injúria e difamação, espíritos imperfeitos fazem isso. Tira de letra. No próximo insulto, no próximo olhar feio, na próxima voz alta, não deixe o mal te vencer. Tenha uma expectativa de entendimento. Espíritos imperfeitos agem assim naturalmente o tempo inteiro. Se nós não conseguirmos pensar isso, nós não vamos entender uma máxima
Jesus nos colocou diante da necessidade de não se envolver com o mal. Julgado, ofendido, humilhado, ultrajado, agredido, colocado uma coroa de espinhos, chicoteado em público, prego numa mão, prego na outra. Jesus era um homem como eu. Para transpassar é o prego. Dói pra caramba. Prego nos pés. Crucificado em seus últimos momentos, ele olha para Deus e fala: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesma coisa que dizer entre nós, que todo o mal, toda agressividade, toda intolerância, toda a traição, de N maneiras, ele não se juntou a esse mal. Nós não conseguimos suportar um olhar feio do outro. Quando o outro olha para você de uma maneira feia, a gente retruca. Você viu como ele me olhou? Não, você viu? Você viu a forma como ele ficou me olhando? Não, eu quero, presta atenção. Você viu? Eu quero saber se você viu. Você viu o jeito que ele falou comigo? Você viu o tom de voz que ele falou comigo? O que ele pensa que ele é para falar assim comigo? A gente não tolera um simples olhar. Olhar muitas vezes maldoso. Espíritos imperfeitos olham com maldade. Falam com maldade. Nós não conseguimos suportar isso. Como queremos desencarnar e ir o máximo possível para perto de Jesus? Eu nem vou falar isso perto de Jesus. Ir para mundos mais confortáveis mentalmente, se a gente vive numa pressão constante de desconforto na convivência do mal, nós degustamos o mal. A gente escuta uma notícia ruim, um comportamento social natural de espíritos imperfeitos na televisão, vem a notícia. E hoje a notícia se repete várias vezes, é de manhã, meio-dia, de noite. E a gente fica olhando. A pergunta a ser feita por espíritos estudantes da vida como nós: o que tem o mal que ele me atrai? Atrai a minha atenção. Nós, inclusive, quando vemos uma notícia que a gente fica extremamente indignados, e a nossa indignação nem tem uma correspondência clara, por quê? Porque nós também somos maldosos. A indignação, muitas vezes, é gerada por uma hipocrisia íntima. E nós achamos pouco de ter visto, ouvido, gastado o nosso tempo naquela frequência de notícia ruim, porque a notícia está lá, mas o som vai entrar em mim, vai mostrar a imagem vai ser captada pela minha visão, a energia vai estar dentro de mim. Eu acho pouco aquilo, conto com o meu marido quando ele chega em casa, conto com a minha esposa: você não sabe o que eu vi hoje na TV. Preciso te contar. Eu não preciso desabafar. O que tem no mal que ele nos cativa? Quanto tempo nós vamos aguentar viver nessa constante pressão? Se você não faz uma reciclagem, se você não faz uma filtragem para poder ficar mais tempo de pé. Senão a gente vai no médico, faz um simples exame de sangue, rotineiro, e o médico vem com o resultado: Robson, não está bom não. Ô, doutor, o que tem? Colesterol, triglicérides, pressão alta, diabetes, tireoide. Isso quando nós não descobrimos nódulos. Nódulos são bloqueios de continuidade da vida, porque quando o sangue circula, é a continuidade da vida. Quando há um batimento cardíaco sadio, é a continuidade da vida. Como é que eu faço esse aparelho aguentar as emoções no meu dia a dia se eu não tenho esse filtro?
Você não ameniza essa pressão em mim. Batimento cardíaco descompensado, circulação sanguínea acelerada, nódulos, como já foi dito, que formam resistência. Esses nódulos podem estar vinculados ao açúcar, à gordura no sangue, pode estar vinculado a gorduras que estão espalhadas pelo corpo físico, pedra no rim, pedra no baço, pedra na vesícula. É o corpo físico respondendo: não aguento mais o seu método de pressionar a vida. Gostaria que você pensasse na razão do teu viver de maneira inteligente. Nós estamos aqui para evoluir. Como você leva a sua vida? Que tipo de mãe que você é? De pai, de filho, de filha, de irmão, de irmã, de avô, de avó, de sogra, de sogro? Só você pode responder que tipo você é, porque está aqui dentro a tua verdade. Do lado de fora, nós infelizmente somos imperfeitos, então nós colocamos um verniz social para podermos viver uma vida até mais confortável, mas nós bolamos o que muitas vezes? Um personagem. A nossa verdade está dentro de nós. A nossa emoção está dentro de nós. Como é que você trata seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu neto, sua neta, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, seu padrasto, sua madrasta, tiada, enfim, uma infinidade de treinamento para a nossa evolução. Entenda a importância da vida. Porque o que nos trouxe aqui foi a ausência de bondade. O que nos trouxe aqui foi isso. Nós devemos ser moradores de várias regiões umbralinas. Todo mundo tem medo de desencarnar e ir para o umbral. Mas nós viemos do umbral. Nós somos moradores do umbral. E eu digo isso com muita convicção, porque se não fosse, Deus não erra. Não há erros com Deus. Se nós não precisássemos, não estávamos aqui. É só estudar comportamento social ético, nós vamos nos entender em vários tipos de sociedades extremamente ruins de convivência. Mas será que nós estamos vivendo hoje um dia melhor? Dias melhores? Só você pode responder se a sua vida pode ser mudada ou não. O estudo é para nós todos. Mas cada um tem uma perspectiva diferente de exercer a vida. Como é que você exerce a sua? Você está estacionado? Você está evoluindo? Você não sabe dizer a respeito? Se você não sabe dizer a respeito, você está até hoje vivendo de uma maneira distraída. Longe do objetivo pelo qual nós estamos aqui. A busca da evolução. Pensa nisso com muito carinho. Pensa em tudo isso com muito amor. Obrigada pela palavra. Queridos irmãos, agora chegou aquela hora, após muito recebemos, chegou o momento de nós vibrarmos. Lembrando que vibrar é desejar, emitir bons pensamentos,